Olá, amigos! Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos para mais um tutorial. Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer essa touquinha do Stitch. Ela é fácil de fazer, não é complicada. E a gente vai precisar de sobrinhas de linha para fazer o desenho. A gente vai utilizar mais ou menos 60 gramas de lã molê azul para fazer a base. E sobrinha de linha preta, branca, azul claro, azul royal e lã rosa para fazer a orelhinha. Essa touquinha é para uma criança de 6 meses. No decorrer do vídeo eu ensino, eu dou dicas para vocês como fazer tamanhos maiores ou menores. Aí, para saber o tamanho, eu tenho no meu blog uma tabela de medidas que eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente vai iniciar nossa touca com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos. Você pode usar um marcador para marcar o início e o fim da carreira. E agora, na segunda volta, a gente vai colocar um aumento em cada ponto baixo, ficando com 12 pontos baixos. Um aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. Siga assim até o final da volta. Terminando a segunda volta, você pode marcar aqui a carreirinha, com um pedacinho de fio ou com um marcador, com o que você achar melhor. Na terceira volta, iremos fazer um ponto baixo no próximo ponto. No próximo, um aumento. Um ponto baixo. No próximo, um aumento. Vamos fazer assim por toda a volta, um ponto baixo, um aumento, até o final, ficando com 18 pontos baixos. Chegando aqui no final da volta, tenho 18 pontos baixos, vamos marcar e vamos dar início na quarta carreirinha. Na quarta carreira, iremos fazer um ponto baixo no próximo ponto, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e no próximo, um aumento. Faremos assim até o final da carreira. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, ficando com 24 pontos baixos no final da carreira. Terminei minha carreirinha. Próxima carreira, faremos 3 pontos baixos e um aumento, da mesma forma que nas carreiras anteriores. No próximo mais um, no próximo mais um, ficando com 3 pontos baixos, um em cada ponto. No próximo, um aumento. 3 pontos baixos, um em cada ponto. No próximo, um aumento, até o final da carreira. Terminei a carreirinha de número 5, ficamos com 30 pontos baixos. Carreirinha de número 6, faremos 4 pontos baixos, um em cada ponto e um aumento. Vamos trabalhar assim até o final da carreira. Terminei minha carreirinha de número 6, a gente ficou com 36 pontos baixos. Na carreirinha de número 7, faremos 5 pontos baixos, um em cada ponto e um aumento. Faremos assim até o final da carreirinha. Terminei minha carreirinha de número 7, onde a gente fez 5 pontos baixos, um em cada ponto e um aumento, terminando aqui com 42 pontos baixos. Agora, a gente vai para a carreirinha de número 8, onde faremos um ponto baixo em cada ponto, nos próximos 6 pontos, e um aumento. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no próximo, um aumento. Faremos assim até o final da carreira.
Terminamos a carreirinha de número 8, ficando com 48 pontos baixos. Agora, vamos iniciar a carreirinha de número 9. Iremos fazer 7 pontos baixos, um em cada ponto, e no próximo, um aumento. Vamos fazer assim por toda a volta. 7 pontos baixos, um em cada ponto, e um aumento. 7 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui os meus e já eu volto com vocês. Terminei a carreirinha de número 9, ficando com 54 pontos baixos. Agora, vamos para a carreirinha de número 10. Faremos um ponto em cada ponto baixo por 8 pontos. Por 8 pontos, fizemos um ponto em cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo, faremos um aumento. Faremos novamente um ponto em cada ponto por 8 pontos e um aumento. Vamos fazer assim até o final da carreira. Terminamos a carreirinha de número 10, ficando com 60 pontos baixos. Faremos a carreirinha de número 11, fazendo um ponto baixo em cada ponto por 9 pontos. No 10º, a gente faz um aumento. Nove pontos, um em cada ponto. No próximo, a gente faz um aumento. Vamos trabalhar assim até o final da carreirinha. Terminei aqui a carreirinha, ficando com 66 pontos. Agora, a gente vai medir a base da touca. Porque dependendo do material que vocês utilizarem ou a tensão do ponto, pode dar um tamanho diferente. Então, a gente vai medir, ó. A minha deu 15 centímetros. É o tamanho certo que eu preciso. Essa touca aqui é para uma criança de 6 a 12 meses. Então, pode variar de 13 a 15 centímetros. 15 centímetros para mim é um tamanho bom. Aí, vocês medem a de vocês. Se deu esse tamanho, ótimo. A gente vai seguir agora ponto sobre ponto, sem aumento. Se ficou menor, faz mais uma carreirinha de aumento da mesma forma. E se ficou muito grande, pode desmanchar uma carreirinha. Aí vai de vocês, né? Depende do tamanho que vocês desejam. Se quiserem para recém-nascido, vocês parem um aumento aqui, mas no início. Eu vou deixar o link com a tabela de medidas que eu tenho lá no meu blog. Lá tem a medida para toucas de todos os tamanhos. Então, dependendo qual idade vocês quiserem fazer, dá uma olhadinha lá na tabela. Se for maior, continuem fazendo os aumentos. Se for menor, parem até o tanto que vocês preferirem. Para recém-nascido, ó, são 10 centímetros. Então, vocês parariam aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª carreirinha, já poderiam parar com os aumentos. E aí, é só seguir a tabela de medidas. Agora, a gente vai continuar com ponto sobre ponto até atingir a altura desejada. Prontinho, terminei aqui a minha base. A gente fez até a carreirinha número 11 com aumentos. Da carreirinha 12 até a 22, eu fiz ponto sobre ponto. Só que aí no de vocês medem, porque dependendo da tensão do ponto ou material que vocês utilizam, pode ficar maior ou menor. Então, é sempre bom fazer com a medida. A minha deu 14 centímetros daqui de cima até aqui. Como a touquinha que eu quero, o tamanho da altura dela é de 14 a 15 centímetros, 14, eu parei, porque depois a gente ainda vai dar uma volta de ponto baixo em toda a touca para fazer o acabamento. Então, eu não deixei chegar até o 15, eu parei com 14. Agora, a gente vai iniciar a orelhinha. A gente parou aqui, eu vou caminhar com 12 pontos baixos, um em cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Daqui onde eu terminei a carreirinha, eu caminhei, fiz mais 12 pontos baixos. A gente vai virar o nosso trabalho. No mesmo ponto aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. A gente não vai fazer diminuição agora. A gente vira e faz um ponto baixo. E faz mais 11 pontos baixos, ficando com 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente vira novamente a peça, agora a gente vai pular o primeiro pontinho e vai fazer um ponto baixo no próximo pontinho. A gente vai fazer uma diminuição aqui no primeiro ponto. Uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Nos dois últimos pontos, a gente vai pular o penúltimo e vai fazer um ponto baixo no último, fazendo assim mais uma diminuição. Agora, a gente vai virar o trabalho, vai fazer ponto sobre ponto, sem nenhuma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próxima carreirinha, vamos fazer uma diminuição no início e uma no final. Pulamos um ponto, fazemos um ponto baixo no próximo. Vamos fazendo ponto baixo até restarem 2 pontos e faremos uma diminuição no final. Ficou 2 pontinhos, eu pulo o penúltimo, vou para o último e faço um ponto baixo. A gente vai fazer assim até faltar 4 pontinhos. Uma sem diminuição, na outra, diminuição no início, no fim. Na próxima, sem diminuição, na próxima, diminui um no começo e um no fim. Vou fazer aqui a minha e já eu volto com vocês. Terminei, fiquei aqui com 4 pontos baixos. A penúltima carreira foi a de diminuição e a última, um pontinho em cada ponto, ficando com 4 pontos. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas, virar nosso trabalho e aqui no último pontinho, a gente vai fazer um ponto baixo e vamos cortar o fio. E tá pronto o primeiro lado da nossa orelhinha. Agora, a gente vai dobrar no meio, bem certinho, que vai dobrar no meio, nossa touquinha. Vamos vir aqui do outro lado. Vamos contar bem aqui no meinho, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Aqui no sexto, a gente vai iniciar o outro lado da nossa orelhinha. A gente vai dar um nozinho inicial. Vai trazer aqui e vai dar o primeiro pontinho. O primeiro pontinho é só para prender a linha. Então, agora, no mesmo ponto, faremos um ponto baixo e vamos colocar mais 11, ficando com 12 pontos baixos. 3, 4, opa, 4, 5, 6,
A gente já vai fazendo, ó, já vai escondendo a pontinha do nosso fio. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos. Vamos virar trabalho e faremos mais 12 pontos, um em cada ponto, sem aumento e sem diminuição. 2, 11, 3, 12. Vamos virar, agora faremos uma diminuição no início e uma no final. A gente pula o primeiro pontinho, vai pro próximo e faz um ponto baixo. Seguimos com pontos baixos até chegar nos dois últimos pontinhos. Faltando 2 pontos, a gente pula um, no próximo, um ponto baixo. Próxima carreirinha, ponto sobre ponto. Na próxima, uma diminuição no começo, uma no fim. Na próxima, ponto sobre ponto. Na próxima, diminuição no começo, diminuição no fim. Assim, até restar 4 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha e já eu volto com vocês. Terminei, fiquei aqui com 4 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas, virar nossa peça e fazer um ponto baixo no último ponto. Agora, a gente vai fazer o acabamento da nossa touquinha. Vamos levantar uma correntinha. Vamos fazer ponto baixo aqui por toda a orelhinha, distribuindo bem para não ficar muito ponto, nem muito puxado. Chegamos aqui no final da nossa orelhinha, a gente vai pular pro próximo pontinho baixo. Tem esse aqui que a gente começou, a gente vai no próximo. Faremos um ponto baixo. Aqui na touquinha, a gente pode colocar 2 diminuições, não tem um lugar certo para colocar. Você vai distribuir conforme achar melhor. Colocar uma diminuição mais ou menos aqui e outra mais ou menos aqui, para ela não ficar tão abertinha, para dar uma fechadinha. Se sua touquinha for maior, tiver mais pontos, não tem problema, é só distribuir 2 diminuições, que não tem a quantidade assim de ponto exata para pular. Você observa aí onde achar que fica melhor. Coloco uma aqui. E a outra eu coloco perto aqui. Cheguei aqui no final. Aqui é o ponto onde começou a orelhinha e aqui é o último pontinho. Vou pegar direto aqui na lateral da orelhinha e vou subir com pontos baixos. Cheguei aqui em cima nas correntinhas, eu vou colocar 4 pontos baixos dentro da correntinha. 2, 3, 4. Aqui, aquele pedaço de linha que a gente deu o arremate aqui na nossa touquinha, na base da nossa touquinha. Vocês têm 2 opções aqui: ou ir trabalhando em ponto baixo e escondendo e cortar o fio, ou deixar ela compridinha e misturar nos fios, que a gente vai fazer a trancinha depois. Bom, a gente vai continuar aqui com ponto baixo, fazer aqui na parte de trás, colocando 2 diminuições. Vamos subir aqui com ponto baixo, e aqui nessa argolinha a mesma coisa da outra. Vamos fazer 4 pontos baixos e fechar com ponto baixíssimo. A ponta também vocês podem deixar uma ponta grande para fazer a trancinha, ou esconder depois que arrematar. E aí, a nossa base estará prontinha. Eu vou aqui terminar a minha, eu volto com vocês, já pra gente dar início ao olhinho do nosso stitch. A gente vai utilizar a linha Anne preta e a agulha 1,75. Vamos iniciar com o anel mágico.
E vamos colocar dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Seis pontinhos baixos, vamos fechar nosso anel mágico. Agora, a gente vai fazer um aumento em cada pontinho. Vamos ficar com 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Terminei a carreirinha, a gente vai marcar. Na próxima carreirinha, vamos fazer um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento. Um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos. Terminei aqui a terceira carreira. Para a quarta carreira, vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto, no próximo, um aumento. 2 pontos baixos nos próximos 2 pontos, um ponto em cada ponto, e um aumento. Somente aqui no primeiro, a gente vai começar com um pontinho e um aumento. Depois, a gente vai trabalhar toda a volta, fazendo 2 pontinhos e um aumento, 2 pontinhos e um aumento, até chegar aqui no final. Chegando aqui no fim, vai ficar sobrando um pontinho que a gente faz um ponto baixo. Cheguei aqui no finalzinho, como eu disse para vocês, a gente fez aqui um aumento no penúltimo ponto, no último ponto a gente termina com um pontinho baixo. Vamos iniciar agora a quinta carreirinha, quinta e última. Faremos um ponto baixo em cada ponto por 3 pontos. 3 pontos baixos, no próximo ponto faremos um aumento. Faremos assim por mais 3 vezes. Essa aqui, mais 3 vezes. Fiz aqui 4 vezes de 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento. Fiquei aqui com um aumento. Agora, faremos 3 pontos baixos, um em cada ponto. No próximo ponto, faremos um aumento de meio ponto alto. A gente dá a laçadinha na agulha, pega a nossa linha, ficamos com 3 cordinhas e passamos a linha dentro das 3. Novamente, no mesmo ponto, um aumento de meio ponto. Próximo ponto, faremos um aumento de ponto alto. 2 pontos altos no mesmo ponto. No próximo pontinho, um aumento de meio ponto alto. Laçadinha na agulha, passa por dentro das 3. E vamos finalizar a carreira com 2 pontos baixos. Tiramos o marcador, prendemos com um ponto baixíssimo e vamos dar o acabamento no nosso olhinho. A primeira parte do nosso olhinho já tá pronta, agora vamos trabalhar com a linha Anne Azul Bebê. A gente vai dar um nozinho inicial. Vamos pegar aqui na parte redonda da peça, pode ser qualquer pontinho. Nós não iremos trabalhar nas 2 correntinhas como de costume. A gente vai trabalhar nessa correntinha que fica aqui atrás. A linha preta é difícil para vocês verem, então vou mostrar aqui na linha azul qual que é. Aqui a gente tem os 2 pontinhos, que é onde a gente trabalha ponto sobre ponto. Atrás desses 2 pontinhos, a gente tem essa linha. Nessa linha que a gente vai trabalhar, na linha preta. Tem os 2 pontinhos aqui na frente. A gente vai pegar os 2 pontinhos de trás, ó. Sempre essas cordinhas aqui de trás. Que é pro nosso olhinho ficar assim, ó, sem marquinha. Ele fica bem certinho.
A linha preta é bem ruim para enxergar na câmera, por isso eu mostrei com azul. Ó, a gente vai vir aqui, as duas cordinhas aqui. A gente vai vir nessa aqui de trás. Vai prender nos pontinhos. Dá uma laçadinha na agulha. Vai pro próximo. E faz meio ponto alto. Uma laçadinha na agulha. Vai pro próximo. Faz meio ponto alto. A gente vai trabalhar assim, meio ponto alto em cada pontinho, até chegar aqui no biquinho onde a gente colocou o ponto alto. Onde forma esse bico. Eu vou fazer os meus aqui, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Terminei a volta com meio ponto baixo até aqui o final. No final eu prendi com um ponto baixíssimo. Agora a gente corta o fio, deixando um pedaço grande pra gente costurar o nosso olhinho na touca. Arremata aqui, dá o acabamento. Agora a gente vai fazer o brilhinho do olho. Com uma sobrinha de linha Anne branca, uma sobrinha mesmo, aqui 60 centímetros de linha já é o suficiente. A gente faz o anel mágico e 5 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5. Fecha aqui o anelzinho mágico, fecha com ponto baixíssimo. E pronto. Arremata aqui o fiozinho. Aí, um olhinho, costura aqui, no outro olhinho, costura aqui. Terminei a volta com meio ponto baixo até aqui o final. No final eu prendi com um ponto baixíssimo. Agora a gente corta o fio, deixando um pedaço grande pra gente costurar o nosso olhinho na touca. Arremata aqui, dá o acabamento. Agora a gente vai fazer o brilhinho do olho. Com uma sobrinha de linha Anne branca, uma sobrinha mesmo, aqui 60 centímetros de linha já é o suficiente. A gente faz o anel mágico e 5 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5. Fecha aqui o anelzinho mágico, fecha com ponto baixíssimo. E pronto. Arremata aqui o fiozinho. Aí, um olhinho, costura aqui, no outro olhinho, costura aqui. Agora, com a linha Anne, azul royal, vamos fazer o narizinho. Vamos fazer o anel mágico, e dentro desse anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos puxar o fiozinho aqui para fechar o nosso narizinho, nosso círculo. Agora, a gente vai fazer um aumento em cada um desses 6 pontos da carreirinha. Vamos ficar com 6 aumentos e um total de 12 pontos. Terminei aqui a carreirinha, fiquei com 12 pontos. Vou aqui botar um fio para marcar. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos
um em cada ponto. Aqui. 1, 2, 3. No próximo, faremos 3 pontos baixos juntos, um aumento triplo. 3 pontinhos baixos. No próximo... Oi! Minhas gambiarras. No próximo, faremos 1, 2, 3. 3 pontos baixos, um em cada ponto. No próximo, um aumento triplo. Novamente, faremos 3 pontos baixos, um em cada ponto. E aqui no próximo pontinho, um aumento triplo. E fecharemos com ponto baixíssimo, terminando assim o nosso narizinho. Cortamos o fio, deixando um tanto bom pra gente costurar na nossa toquinha. E arrematamos. Voltamos, agora a gente vai fazer as orelhinhas. Bom, a gente vai utilizar a lã molê, a mesma que a gente utilizou para fazer a touca, azul e a lã molê rosa. A gente vai começar com anel mágico, e dentro desse anel mágico, vamos colocar 4 pontos baixos. Vamos virar a nossa peça. Aqui no primeiro pontinho, vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo pontinho. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No último pontinho, um aumento. Vamos virar a peça. E vamos colocar um ponto baixo em cada ponto da carreirinha de base, ficando com 6 pontinhos. Viramos a peça, novamente, um ponto em cada pontinho da carreira de base. Vamos virar a peça, agora faremos um ponto em cada ponto por 4 pontos. Aqui, 1, 2, 3, 4. Vai faltar 2 pontinhos para terminar. Faremos 3 correntinhas. Vamos virar a peça. Na segunda correntinha, a partir da agulha, 1, 2, faremos um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. E um ponto baixo em cada um dos 4 pontinhos que ficaram. Ficamos aqui com 6 pontos baixos e esse vãozinho da orelhinha. Vamos virar a peça. No primeiro ponto, faremos uma diminuição. A gente pula o primeiro pontinho, vai direto para o segundo e faz um ponto baixo. Faremos um ponto baixo no próximo, um ponto baixo no próximo. Meu filho gritando. Os 2 últimos pontinhos, a gente vai fazer uma diminuição também. A gente pula o penúltimo, vai direto para o último pontinho e faz um ponto baixo. Aqui eu faço essa diminuição pulando, mas você pode fazer do jeito que é acostumada, pegando só a alcinha da frente. Aí você faz como achar melhor. A gente vira a peça, pula o primeiro pontinho, vai direto para o segundo e faz um ponto baixo. Pula o próximo pontinho, vai direto para o último
faz um ponto baixo. Nessa carreirinha fizemos 2 diminuições e ficamos com 2 pontinhos. Aqui no último ponto a gente vira a nossa pecinha, ficou com 2 pontinhos, pula o primeiro, vai direto no último ponto, faz um ponto baixo. Agora a gente vem aqui do ladinho e fecha com um ponto baixíssimo a nossa pecinha. Nossa orelhinha ficou assim. A gente vai fazer 2 exatamente iguais de azul e 2 exatamente iguais de rosa. Na rosa, vocês arrematem e virem, deixe um ladinho aberto para a direita, um ladinho aberto para a esquerda. Arremata o fiozinho. A azul, a gente não vai arrematar, porque a gente vai unir as peças. Então, a gente terminou de fazer a pecinha azul aqui, a gente já vai pegar a pecinha rosa, colocar aqui de frente para azul, a rosa aqui na frente, azul pro lado de trás, e a gente vai começar a prender uma na outra, com pontos baixos. Prendi aqui, a gente vai pegando aqui, ó, e distribuindo pontos baixos por toda a volta da nossa orelhinha. Vamos contornar ela aqui inteirinha de ponto baixo. Ah, gente, ó, um detalhe importante. Essa daqui, do jeito que eu terminei aqui, eu coloquei o rosa na frente e continuei fazendo pontos baixos. Para fazer a orelhinha do outro lado, a gente vai virar a pecinha rosa, para a aberturinha ficar virada para lá. A gente terminou aqui, a gente não vai seguir fazendo pra cá. A gente vai virar a nossa peça azul, e aí a gente coloca a rosa em cima. E faz os pontos baixos, porque, ó, tem que ficar viradinha pra lados opostos. Pra colocar aqui, dá certinho. Terminei as orelhinhas, já dei o acabamento, ó, ficaram assim. Agora, a gente vai começar a montagem. Vamos começar pelo nariz, a gente mede aqui o centro da nossa touquinha, bem certinho. Marca aqui o centro. A gente vai começar a costurar ele, que duas carreirinhas acima aqui do final. A gente põe o biquinho para baixo, bem no centro. E com uma agulha de tapeceiro, a gente costura o narizinho na nossa peça. Costurei o narizinho, agora a gente vai costurar os olhos. O biquinho virado pro narizinho, aqui onde tá a pontinha do olho, sempre virado aqui pro narizinho. O pontinho branquinho que a gente colocou pra cima, a gente vai colocar ele aqui, ó. Na segunda carreirinha também, ó, 1, 2, a gente põe o olhinho aqui, dessa forma, bem pertinho do nariz. E começa a costurar. Já costurei aqui os 2 olhinhos, o segundo olhinho é o mesmo esquema do primeiro. Aqui a distância do narizinho, a distância aqui embaixo, e fica assim. A gente vai costurar essa parte aqui da orelhinha. Aqui, onde é o meio que a gente começou a trabalhar a peça, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Então, nossa agulha tem que vir aqui. Aí, daqui a gente começa a costurar. A gente dobra aqui a touquinha, a orelhinha que a gente fez ao meio. E vai costurar aqui. A gente começa a costurar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então,
topo aqui da nossa touca, a gente conta 14 pontos, e aí a gente começa a costurar a nossa orelhinha. Aqui desse lado, mesma coisa aqui pro outro lado, mede no meio certinho, conta 14 pontos daqui de cima até onde vai começar a costurar e começa a costura. Aqui eu volto já com a touquinha pronta, já costurei aqui as orelhinhas dos dois lados, já coloquei a trancinha. A trancinha, a minha cliente quis mais fininha, mas aí vocês fazem de acordo com o gosto de vocês. Aí, depois, no final, a gente mede bem certinho aqui as trancinhas, pra ver se estão do mesmo tamanho. E aí, corta a pontinha delas. E aí, tá pronta a nossa touquinha. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo de alguma forma ajude. Muito obrigada, fiquem com Deus.